Mas manter todo mundo aqui, né, ligado, eu acho que depois do almoço é um desafio, né? Mas a gente vai tentar. Se eu ver alguém dormindo, eu vou falar, viu? Ó, fiquem de olho aberto. Fazer que nem eu fazia com meus alunos, hein? Vou olhar e ver se está todo mundo prestando atenção. Gente, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui. Estou aqui com o Williams, que é o nosso candidato aqui ao Conselho Deliberativo na Chapa 4, Autonomia e Inovação. Eu sou Cecília Garcês. E a gente vai explicar um pouquinho, né, porque fica aquela pergunta, está se recandidatando. Aliás, é muito bom que nós dois somos os únicos que estamos nos recandidatando. Os outros demais 12 são a renovação da chapa, então acho que é bom a gente lembrar disso. Nós é que estivemos na gestão aí de 2014 e que enfrentamos muito desafio juntos. E agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho, porque não é fácil. Não é fácil a gente achar que chega na Previ tomar posse, que a gente vai realizar tudo que a gente imagina. Não é nada fácil. Isso a gente tem que lembrar que a gente tem uma governança na Previ. Funciona, lógico que funciona, mas funciona para o bem, mas também funciona assim um pouco pesada demais para nós eleitos, que não podemos, muitas vezes, prestar contas do nosso mandato como a gente gostaria. Então, isso aí eu gostaria de falar para todos, porque muitas pessoas ficam, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não faz nada na Previ se não tiver negociado com o patrocinador, e tem outra, com os outros eleitos. Porque vocês vão chegar lá, metade da gestão foi eleita, que é a Contrafruti, que está lá junto com a FENAB. Essa é metade da gestão que já está lá. O primeiro desafio é esse, tentar o consenso com os eleitos. E o segundo, ainda tem o desafio de tentar uma negociação com o banco, senão não passa nada. Então, a gente teve muitos embates aí durante esses 4 anos, e muitas coisas a gente não vai poder falar aqui, infelizmente, porque aí vem de novo, a gente tem uma política de comunicação que nos impede de falar coisas que a Previ não divulgou. Vocês vão conseguir falar? Também não. Sinto dizer isso a todos os candidatos. Não vão conseguir falar. E as pessoas vão cobrar de vocês. Só se mudar, junto com o patrocinador e os demais eleitos, mudar essa governança na Previ. Então, vou começar só com esse aviso para a gente se posicionar e para vocês sentirem que não é tão fácil. É muito fácil falar de fora, mas quando a gente está dentro da gestão, é bem complicado. Eu vou começar aqui. Willis, você quer dar uma introdução ou depois você fala? Como é que você quer fazer? Não, pode deixar. Eu trouxe aqui algumas coisas só para não esquecer, né, gente? Porque a gente sabe que depois de uma certa idade, né, se a gente não anotar e não trazer alguma coisa, a gente acaba esquecendo, né? Então eu trouxe aqui mais os highlights aqui para a gente não se perder e para vocês entenderem bem. Depois, quem quiser essa apresentação, pode ficar disponibilizado. Eu queria só mostrar para vocês como a gente recebeu a Previ em 2014. Aqui, como nós recebemos. Em 2014, nós tivemos um diagnóstico, foi contratada uma consultoria, foi na época aprovado por unanimidade a contratação da Accenture, que foi a mesma, inclusive, que foi contratada para a Cacique, foi aprovado por unanimidade para a gente conseguir entender por que as despesas administrativas da Previ só subiam e a gente não tinha controle de como é que a gente fazia para estancar essa sangria. Foi contratado e deu, assim, informações valiosas para a gente e coisas que a gente já tem implantou na Previ. Lógico, coisas que faziam sentido para a gente e coisas de diagnóstico, consultoria, tudo é a mesma coisa. Tem coisa que você aproveita e tem coisa que você joga na roda do lixo. Mas teve muita coisa que a gente conseguiu aproveitar. Aqui o que nós já entregamos, eu vou falar um pouquinho do que nós já entregamos até agora, 2018, e também o que iremos entregar. Quais são as metas que estão lá já pontuadas, já estão com data marcada e tudo, para vocês terem uma ideia do que está em andamento. E lógico, se não formos nós os eleitos, quem entrar para saber em que pé está. Como recebemos a Previ? Esse é um ponto muito importante de vocês olharem. Primeiro, aqui a gente até fez essa campanha falando, abrir a caixa preta, porque era uma coisa pior do que é hoje, era muito pior. A comunicação da Previ melhorou muito, tem que melhorar muito mais, mas melhorou muito. E melhorou muito por conta da insistência do nosso pessoal, e principalmente do Carvalho. Não, Williams, no conselho, o Carvalho sempre bateu muito nessa tecla.
esse é um ponto que a gente tem que ressaltar. Primeiro, comparativo dos indicadores da Previ com referências nacionais e internacionais, isso já é feito hoje normalmente. Avaliação da estrutura, processos, sistemas e gestão de pessoas, isso também foi feito, né, nesse diagnóstico. Sistemas, aderência de projetos em andamento em relação às reais necessidades apuradas. Foi um diagnóstico bem interessante que ele detectou que a área de TI, que é da minha área, né, de administração, estava totalmente defasada, não tinha condições de trabalhar. E o problema ali é que nunca ninguém teve coragem de colocar a mão na ferida. Porque o que o pessoal fazia? Né? Dava uma ajeitadinha, né? Fazia uma arrumaçãozinha e tudo e continuava. Não, a gente teve coragem de botar a mão na ferida. Eu vou explicar por quê. Aderência aos projetos em relação às reais necessidades apuradas e missão, gaps de desempenho, propostas de alternativas e modelos de atuação, como é que a gente poderia melhorar, o que a gente poderia fazer, inclusive com receitas, não só a parte de despesa, mas também a parte de receitas. Outra coisa também, geração de planos de transformação, projetos estruturantes disruptivos. Gente, não foi fácil. São quase 4 anos de bater na mesma tecla, de estresse, inclusive de processos administrativos em função disso, em função da real defesa dos associados. Infelizmente, é uma coisa que a gente colocou na nossa proposta, acho difícil a gente conseguir cumprir, mas a gente vai tentar, que a gente tem tentado, que é que a Previ divulgue a ata com os votos dos executivos, dos conselheiros, para vocês saberem realmente quem vota em favor dos associados, que hoje vocês não sabem. Eu falo uma coisa, o outro vem e fala outra coisa, e ninguém sabe o que realmente acontece. Eu acho que isso é uma bandeira que as associações também teriam que levantar, porque as associações ajudam a gente. Sem a força das associações, a gente lá sozinho, lá levantando bandeira, não adianta nada. Então eu acho que é uma briga que as associações precisam levantar, independente de quem ganha essas eleições. Então aqui, a iniciativa foi utilizada como benchmark, vários fundos de pensão visitaram a gente, vários, e tem visitado constantemente, Petros, a FUNCEF e outros fundos menores, justamente para entender o que a gente fez mudanças bem significativas. Aqui, isso aqui é interessante vocês verem, porque às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo na Previ. A gente tem aqui 4, eu trouxe 3 porque não envolve plano Previ Futuro, eu não trouxe aqui 4 objetivos estratégicos. Esses objetivos estratégicos estão indo até a gerência. Antes nunca foi assim. Antes a meta era para inglês ver, não tinha meta definida, meta que realmente você fosse suar a camisa para você cumprir. Hoje tem. Gestão eficiente e eficaz, esse é o projeto que eu sou a patrocinadora. Eu sou junto com o presidente patrocinadora e o nosso grande desafio é reduzir despesas, reduzir a taxa de carregamento. Já está lá, gente. Não estamos inventando a roda, não estamos dizendo o que a gente vai fazer, a gente já está fazendo. Isso aqui já está no nosso planejamento estratégico para entregar redução de carregamento de 3,5%. Outra coisa aqui, relacionamento com os associados. Já tem várias metas ali para cumprir. O lançamento do APP foi uma delas, o lançamento agora de uma iniciativa, aí esse é mais para o Previ Futuro, porque o Previ Futuro tem um problema, nós temos 2 planos, o plano 1 que é um plano fechado, maduro, é um plano que a gente basta ligar o automático e ele segue calculado os últimos 36 salários de participação, então é um automático. O Previ Futuro não, gente. O Previ Futuro, se você não tiver uma gestão ativa, se os colegas do Previ Futuro não acompanharem o seu plano, eles podem chegar lá na frente e receber um benefício desse tamaninho. E o pior, não tem como retroagir. Então perdeu. Então, fora as mudanças que a gente tem que fazer no Previ Futuro para melhorar esse benefício quando da aposentadoria, a gente também tem que ter a responsabilidade da educação previdenciária. Porque senão porque independente da gente melhorar o plano, ele tem que entender o plano e ele tem que fazer a melhor escolha para o perfil que ele vai adotar de investimentos. Não é que nem o plano 1, ele escolhe se ele quer um investimento mais arrojado, se ele quer um investimento conservador, ele vai escolher. Então esse problema, a gente também tem que ensinar ele. Então não é só a gente, vou mudar, vou fazer.
Não, tem coisas que a gente vai ter que fazer de educação previdenciária para ele entender melhor o plano. Então isso a gente está trabalhando, a gente lançou essa trilha, só para vocês entenderem um pouquinho, a trilha previdenciária já na UniBB, que é o site do Banco do Brasil, que eles estão conseguindo acessar lá. E outra coisa, a gente conseguiu introduzir também para participar de seleção na Previ, os funcionários terão que fazer essa trilha previdenciária, senão não participam da seleção. Então são coisas que a gente está fazendo e que nunca ninguém fez, gente. A gente já está fazendo. Só que eu não posso divulgar isso, porque eu levei um processo por estar divulgando coisa no meu blog. Eu tive que parar com o blog. Pois é, eu tive que parar com o blog. Então, não é brincadeira, não é chegar lá, não, vou falar, vou prestar conta. Não presta. Rentabilidade dos ativos, solvência do plano 1. É fundamental a liquidar, você ter ativos líquidos no plano 1. Plano maduro, fechado, só tem 11 mil na ativa e que estão se aposentando, esses 11 mil. E a gente tem que ter liquidez porque a gente paga 12 bilhões de benefício por ano. Tem que ter ativos líquidos que você possa vender a hora que precisar. Nunca foi feito isso. A gente batia nessa tecla lá atrás, batia na questão da liquidez da Vale, era uma coisa que a gente sempre comentou. É uma empresa ótima, mas o problema de você estar com acordo de acionistas concentrado numa empresa só é um risco para o plano maduro, independente da empresa. Ainda bem que é Vale, mas é um risco. Então você tem, o que aconteceu? Teve a operação da Vale que trouxe liquidez para o ativo, isso é gestão. Isso aí foi uma coisa muito boa para prever. Não vai vender agora. Vai vender no momento oportuno, mas pelo menos elas estão lá, livres de um acordo de acionistas, que engessavam a gente. A operação da Neo Energia, com essa fusão com a Electro, que é uma empresa, eu na época, eu visitei a Electro, e visitei não no sentido dessa operação, foi bem antes, é no sentido de que a gente estava fazendo um trabalho na Previ, da pesquisa de clima organizacional, a questão das melhores empresas para se trabalhar. E a Electro sempre ganhava, em vários anos seguidos, esse concurso aí, né, das melhores empresas para trabalhar. E eu fui conhecê-la. E a empresa é fantástica. Então, então nós fizemos isso, reduzimos essas despesas. E aqui foi alguns pontos, aqui só para eu botei isso aqui simplesmente para não esquecer. Revisão de contratos, motoristas. Aí tem gente que fala, pô, mas cortou agora. Desde que eu cheguei em 2014, que eu estou tentando cortar motorista. Desde que eu cheguei. Eu queria cortar também auxílio moradia. A gente não consegue tudo. Propus metade dos motoristas, propus cortar uma parte. Só ano passado que a gente conseguiu, porque ano passado a gente começou a implantar o orçamento base zero, e aí o orçamento base zero não tem jeito, você tem que cortar na carne. E você tem que dar também uma demonstração para o corpo técnico de que também você está abrindo mão de algumas coisas. Eu acho que isso aí, tudo que a empresa tem que fazer. Não faz sentido a gente ter motorista. Só que a gente deu um prazo, eu acho que deu um prazo sim, porque são seres humanos, são pessoas que têm família e são pessoas que não podem de uma hora para outra você falar, ó, tá na rua. Deu um prazo para eles. Isso que aconteceu, mas a gente cortou em outubro de 2017. Mas foi muito desde 2014 que a gente está batendo nessa tecla, né, Luiz? E o cartão corporativo? O cartão corporativo foi em 2016. Já foi bastante tempo. Revisão do processo orçamento, isso que eu falei, referenciais base zero. Verba, representação, viagem, pressão, correio, tudo isso a gente reduziu uma escala assim. Quem não conhece o orçamento base zero, você parte de uma base assim zero. É assim, praticamente é o mínimo necessário que você precisa para estar entregando aquela atividade com qualidade. Aqui, uso, competência interna, redução de consultorias. A gente começou a incentivar a não contratação de consultorias, que era um valor absurdo de contratação de consultorias. Então, aqui, o corpo técnico da Previ é um corpo técnico, é um dos nossos pilares, e a gente tem que continuar estimulando isso. É um pilar fundamental na governança da Previ, que é ele que impediu. Se a gente olhar Petros, Funcef e Postales, é tudo funcionário de mercado. Não é isso que a gente quer. A gente quer pessoas preparadas, que entendam do negócio, e principalmente são donos da Previ, são associados da Previ. Isso é um ponto muito importante. Eles ganham bem? Ganham igual o banco. Vocês acham que vocês ganhavam mal quando vocês estavam no banco? Vocês aqui que são aposentados, vocês acham que ganhavam mal? O funcionário do banco ganha mais ou menos como se fosse vocês na ativa. Mudou o plano de cargos e salário do banco? Mudou, mas continuam ganhando relativamente, né? Quem é comissionado, principalmente, tem um salário compatível com o trabalho que faz.
Eu acho que todos aqui concordam com isso. Na Previ é o mesmo salário do banco. Existe um convênio de cessão em que você respeita aqueles acordos que são feitos com o banco. Senão a gente tem também uma questão trabalhista grande. Então a gente tem esse convênio de cessão com o Banco do Brasil. Eu estou aqui, redução do... outra coisa também, processos seletivos sem apoio externo e redução do pessoal com PA. Saiu ali, faltou o E. A minha área, só a minha área, eu aproveitei quase todas as vagas do pessoal que saiu no PA. Só a minha área, ela significou 45% da redução que teve na Previ, só de idade. Porque a gente aproveitou, eu conversei com o pessoal, a gente, olha, vamos fazer um esforço, porque a gente corta agora, pronto. Não tem problema nenhum, a gente faz um esforço aí coletivo e depois a gente não precisa, se tiver alguma necessidade, você não precisa cortar ninguém. Você já fez o seu trabalho, você já cumpriu a sua responsabilidade com a Previ. Então, a gente não complementou as vagas do pessoal que saiu do PA, só aquelas que realmente eram necessárias. Aí, inclusive, a diretoria de planejamento também fez isso. Então, algumas áreas fizeram, outras, como a diretoria de seguridade, aumentaram o quadro. Então, redução de 1/4 de andar alocado, eu já falei, novo modelo operacional, redução de contratos e manutenção, despesas judiciais. Só de despesas judiciais, a gente fez uma revisão dos contratos, alguns, não todos, mas fizemos uma boa revisão dos contratos, a gente conseguiu reduzir 4,5 milhões em despesas jurídicas, que é a nossa segunda maior despesa. Critérios de VPL para projetos, isso nunca teve na Previ, o projeto ia e pronto, colocava lá. Hoje não, quem não sabe o que é VPL, é um cálculo que você faz para verificar qual é o retorno que aquele projeto vai dar quando ele estiver implantado. O projeto tem que ser viável, tem que dar retorno. Isso agora está sendo feito. E quem faz isso é a diretoria de administração e a diretoria de planejamento juntas. Duas áreas eleitas. E são as áreas que a gente vai trocar agora. Ou não, ou sim, porque de repente não é metade, não é metade. Então aí é o esforço de cada um. Mas são as duas áreas que juntas trabalham para isso. Projeto de redução da sede de 2, isso aqui é o que está em andamento, né, a gente já está fazendo. Projeto de redução da sede de 2 andares para 1/4. A gente está reduzindo 3/4 de um andar na Previ e entregando para aluguel, gente, que o andar é da Previ. Então está tendo uma obra lá, a partir de janeiro de 2019, a Previ vai ter menos, quase praticamente um andar. E isso gera aluguel, porque a gente vai estar disponibilizando para aluguel. Então tem um retorno aí também para o plano. Projeto de plataforma de seguridade e gestão empresarial. Esse é o que me motiva a continuar. Esse é o que me motiva e por isso que eu topei continuar. Redução de despesas e esse projeto de plataforma. Esse projeto, eu não tenho dúvida que ele vai levar a Previ para um outro patamar de eficiência. Eu falo e repito isso. Eu não tenho a menor dúvida. Os sistemas da Previ são da década de 90, estão defasados, você não consegue fazer nenhuma modificação, você não consegue apresentar uma solução nova, um produto novo, você não consegue. O nosso app é limitado, não é o que a gente gostaria, porque você esbarra na barreira tecnológica. A gente conseguiu botar o TAA e a votação para os aposentados e pensionistas pelo app e no TAA, porque a gente conseguiu no passado implantar o que a gente chama na TI barramento de serviços. Então aí a gente conseguiu implantar isso, porque senão ia ser muito mais difícil. Então são coisas que a gente já está entregando. Projeto de revisão de todos os processos de otimização também já está em andamento. Esse projeto também ele vai desenhar todos os processos e com o objetivo de otimizar, não é simplesmente desenhar o processo, é ter um ganho com essa otimização dos processos. Ok, gente? Tá, deixa eu correr aqui. Bom, o que iremos entregar? Essa plataforma de TI, a evolução do orçamento, todos os processos mapeados, isso aqui eu já falei, eu não vou repetir. E aqui, ó, o que já entregamos, também uma coisa importante, e até que envolve a diretoria de planejamento. Sem estratégia de liquidez e de desconcentração em renda variável. Não tinha essa estratégia. A gente está entregando aqui estratégia de liquidez definida em execução. Vale e Neoenergia já é cumprimento de meta que foi estipulado no planejamento. FIPs proibidos.
Antigamente, quando a gente chegou lá em 2014, podia entrar em FIPs. Hoje não pode mais, desde 2015, que a gente inibiu a entrada de FIPs. Se vocês verem uma matéria que saiu hoje no jornal, já critica isso, cobrança de, inclusive, imposto em relação aos FIPs. Sem metas de desempenho, metas de estar alinhada com estratégia, planejamento sem foco, e tudo aqui a gente entregou, gente. A gente está entregando isso aqui, isso já entregamos, e estamos entregando mais. Esse aqui, ó, o boletim, isso aqui eu vou falar porque o pessoal fala que não tem informação. O boletim mensal do resultado, de desempenho, todos vocês recebem. Se vocês clicarem lá na lista, tem todos os ativos, renda variável, tem todos os títulos de renda fixa, investimento estruturado. Gente, precisa melhorar a comunicação? Estamos juntos. Mas vamos comparar antes. Melhorou muito. Isso a gente tem que reconhecer. Melhorou muito e a gente pode melhorar muito mais. Então eu vou só fechar aqui. Isso eu já falei da Vale, minha energia, Celeste também, que vendeu acima do valor de mercado, Sauípe, que era, né, aquele parto mal resolvido, que a gente também conseguiu vender. Aí o pessoal falou, mas e o valor investido? Já era, né, gente? Aí não tem como. Ainda bem que a gente vendeu, porque a gente está parando, que o pessoal chama de stop loss, parando de perder, né? Parando de colocar mais dinheiro. Então aqui o que nós entregamos Previ Futuro, eu vou passar aqui, e o que iremos entregar. Redução da taxa de carregamento, novas alternativas de acumulação compartilhada com o patrocinador, novos perfis de investimento flexíveis, como o ciclo de vida, plataforma de acompanhamento de desempenho digital, novos canais de atendimento, ter uma Previ mais interativa com todos vocês, buscar estratégias para elevar a rentabilidade dos benefícios e lutar para que as atas com os votos sejam divulgadas. Eu preciso do apoio de vocês, eu e qualquer um que seja eleito. Esse apoio eu preciso das associações. Bom, gente, é isso. Desculpe eu ter me alongado, mas eu acho que é importante 5 minutos, a gente passar. Ele vai falar por 5 minutos e vocês podem levantar a mão para perguntas. Gente, eu vou anotar. Creio que o nome você já conhece, né? Alguns dias de ontem. Eu sou Williams, com S no final, por favor, porque a ausência do S no meu nome me causa alguns problemas. É Williams com S no final. Lembre-se disso, com S no final. Isso é muito importante. Eu cheguei lá em 2014 também. Eu sou graduado em contabilidade, com pós-graduação em finanças e auditoria avançada. Não vou ficar escorrendo o currículo, porque vocês podem olhar lá na nossa página que está no site, que consta aí do folder. Mas eu cheguei neste processo eletivo sem conhecer Cecília, sem conhecer Carvalho, sem conhecer ninguém. Eu apareci lá através do povo da Bahia, onde eu trabalhei lá em Irecê, e o povo de Salvador resolveu colocar meu nome à colação deles. Eles acharam bonito o currículo, a cara muito feia, mas resolveram apostar no currículo e adentrei no processo eletivo. E tenho muito orgulho de estar com esse time que contou também, viu, Marcos? Com o Décio, no começo, que infelizmente foi afetado por uma doença séria, teve que se afastar, mas era um camarada que fez um enfrentamento importante. A Cecília levou 7 inquéritos administrativos, o Décio já tinha 3, então a briga foi assim. Comigo eles não mexeram, porque eu acho que a minha cara feia, a minha maneira de latir é diferente, e eu conheço, por ter ficado 10 anos na auditoria, 9 delas no exterior, eu conheço a cúpula do banco e onde o calo aperta. Portanto, não é bom mexer comigo. E nós podemos, graças a esse perfil de falar mais que o Rui, como diz a Isa, enfrentar algumas coisas. Eu gostaria de dizer que nós inauguramos na Previ a ênfase às demonstrações contábeis, já do exercício de 2014, e naquela ocasião nós atacamos toda a ênfase que foi feita às demonstrações contábeis da Previ e que consta de mensagem que vocês poderão encontrar nos relatórios anuais. Desde então, eu tenho o orgulho e a satisfação, e como disse, vamos falar do que fizemos, do que entregamos. Gostaria de propor a vocês que leiam a mensagem do Conselho Fiscal do exercício de 2017, que não terão visto nenhuma de tanta extensão. E uma delas é muito importante para nós. Nós conseguimos agora, ao final de 2017, não sem choros e ranger de dentes lá, equalizar com o banco uma solução para o encaminhamento
das pendências de 4.880 e poucas ações que pairam sobre reclamatórios trabalhistas, um universo não identificado de possíveis reclamatórios trabalhistas que podem vir do futuro, e aqueles 675 casos que foram incluídos administrativamente, que o colega da Chapa 2 falou, portanto ele que abriu o número, né, que é de responsabilidade de um certo diretor de seguridade, que o tempo irá mostrar, que foi também colocada à luz. Então essa questão está lá, mensagem do Conselho Fiscal, escrita como deve ser, como documento técnico, mas está lá. E por que eu estou falando isso? Nós conhecemos a Previ. Esse negócio de ficar jogando pedra em quem tem experiência, quem tem conhecimento para ingresso, isso é um pecado, gente. É preciso respeitar os cabelos brancos e os anos de trabalho das pessoas. Não é porque alguém está lá na governança que não presta. Não pode ser assim. Essa discussão é estéril, ela não é produtiva e estamos atirando no pé quem está falando disso. Dos 14, volto a repetir os números que a Cecília disse, de 14, nós e o Carvalho deu lugar para que eu pudesse concorrer, porque eu não posso ser reconduzido no Conselho Fiscal. Dos 14 nós colocamos 2. Sabe por quê? Porque a transmissão de conhecimento e de experiência é responsabilidade de fazer sucessão. Quem gerencia, quem administra, tem que fazer sucessão suave, adequada e correta. Então jogar pedra porque alguém tem experiência é um pecado e atira contra nós. Gostaria de lembrar, e acabo, Isa, tenho 3 minutos ainda, gostaria de lembrar que nós temos nestas eleições, e o voto é individual e único, e o melhor exercício da democracia, nós não devemos deixar de votar. Escolhamos segundo as nossas preferências, as nossas convicções, mas escolhamos. Aqui tem uma plateia que eu creio, é a primeira vez que eu participo de um evento como esse. No ano passado veio o Francisco como meu representante, que é o vice-presidente da PBB. Nós temos aqui uma plateia capaz de sacudir esse país. E aí, Marcos, eu gostaria de dizer que aquela devolução dos 30 mil para a ANAB, a mim, soou como mais um desacato às associações. Eu acho que nós temos que respeitar, eu já escrevi. Quando devolve o dinheiro da ANAB, você está dizendo, o dinheiro não é legal, é da associação, a gente não pode entrar. Não dá. Isso a gente tem que respeitar, e eu respeito muito, porque vocês são os capazes de balançar os movimentos lá na base para todo mundo ir votar. Vota segundo as suas convicções, mas vota, por favor. Não vamos dar ao banco a sensação, o gosto de pensarmos que nós estamos amorfos, que nós estamos omissos, que não nos importa o destino da Previ. Não, gente, vamos votar. Votem segundo as consciências, eu espero que na chapa 4, mas votem segundo as consciências. São senhores e senhoras aguerridos, que eu estou impressionado de ver, ou que já vi aqui, que podem mexer com essa gente. Vamos mostrar que os aposentados votam, e vamos mostrar que a gente ainda não está morto, que não é só da ativa que vota, não. Porque, gente, este ano, no macro cenário brasileiro, nós temos eleições presidenciais no nível dos estados. Esse presidente, quem quer que seja ele, vai nomear o ministro da Fazenda, do Planejamento, da Previdência Social. E este cara vai indicar o que manda no patrocinador. E este cara vai indicar o presidente da Previ, o diretor de investimento, o diretor de participações. E este cara será movido pelo interesse de quem ganhar as eleições. Se a gente não tiver capacitado para discutir e ficar como eu fico lá, com a baioneta na mão, na trincheira, com o pé fincado no chão, porque se vier, estarei pronto, mas eu torço para não ter a guerra, nós vamos sucumbir. Porque, além da ameaça do macro sistema federativo estadual, nós temos uma outra ameaça, a meu ver. Renova-se 2/3 da diretoria dos eleitos, administração e planejamento. Renova-se 1/3 do deliberativo. Renova-se a metade do Conselho Fiscal, estou falando só sobre titularidade. Com isso, se um determinado grupamento filosófico e ideológico ganhar as eleições, eles terão 3 diretores, eles terão 3 deliberativos, eles terão 2 conselheiros fiscais, eles terão toda a governança eleita nas mãos. Esta é uma responsabilidade, respeitando as diferenças, mas é uma responsabilidade que nós não podemos delegar para os outros. Com isso,
eu termino porque teria muito mais a falar, mas agradeço os minutos de atenção. Penha. A primeira inscrita e única até agora é Penha. Rapidinho. Boa tarde. A primeira pergunta que você falou, eu li aí na sua exposição ali, buscar estratégias para melhorar os benefícios. Eu queria que você explicasse como se daria isso. E a segunda pergunta você mesmo me cobrou para te fazer. Eu fiz na chave anterior. Vou falar em nome das pensionistas, quais são os projetos que vocês têm para poder melhorar esse percentual que as pensionistas recebem hoje de apenas 60%. A gente sabe que nas grandes empresas, outras grandes empresas já pagam até 100%, 80%, 90%. A Previ das grandes empresas é que paga menos, né? Então eu gostaria de saber como é que vocês se propõem isso daí. Eu adorei a pergunta, as duas. Primeiro, eu vou falar rápido da primeira, né? Porque a Isa já falou que tem que ser rápido, né? Bom, melhoria de benefício, a gente só consegue discutir melhoria de benefício, eu não vou ser também hipócrita com vocês, se a gente tiver reserva especial. A gente, antes de mais nada, a gente tem que ter, a gente conseguiu, né, zerar o déficit acumulado, o déficit do ano, a gente está com um superávit de 1 bilhão e 600, mas a gente sabe que a gente tem 47% de renda variável. Então, o mercado caindo, o mercado subindo, a gente vai estar refém da renda variável. Então, não dá para a gente dizer que a gente, e com um volume alto de pagamento de benefício, que a gente vai ter recursos, além da reserva de contingência, que hoje seria mais ou menos 30 bilhões, para distribuir superávit, porque é essa reserva especial que você poderia usar para melhoria de benefício. E aí o ponto que você falou de pensões é a mesma situação, encaixa em melhoria de benefício? Aí eu adoro essa pergunta, porque a culpa de não ter melhorado os benefícios das pensionistas não é nossa, sabia? Não. A Isa deve saber porque a Isa participou das mesas de negociação, eu participei de umas que quem levantava essa bandeira era eu. Eu tinha inclusive assumido um compromisso na época com as pensionistas lá de Porto Alegre. Você e eu, né? E você, né, Isa? Exatamente, nós dois. E o que acontece? Aí eu vou ter que dizer que os colegas vão ficar brigados, vão ficar chateados comigo, os homens não, porque você, vamos supor, você tem um valor a ser distribuído. E você tem as opções que você teria para distribuir. A gente tem uma mesa de operação, a gente só tem, na mesa de negociação, a gente só tem, a maioria é homem. E os homens, porque como o volume de qualquer percentual que se aumente nas pensionistas é um volume alto, o que acontece? O cálculo atuarial tem que ser feito. E ele considera o cálculo atuarial que é o valor que todo mundo, todos os associados do plano deixariam um pensionista ou uma pensionista. Então, cálculo alto. Então, o que acontece? Na hora de negociar, aí acaba isso indo para baixo e acaba escolhendo opções que beneficiem todos de uma vez só, entendeu? Então, não foi falta de defender, porque eu, como mulher, eu defendi, eu levantei muito essa bandeira e apanhei muito por ela, mas é uma coisa de prioridade. E o pessoal sempre falava, eu acho que também é justo, porque o aumento também acaba beneficiando as pensionistas de uma certa forma. Então a gente acabava abrindo mão daquela bandeira, não foi isso, Luiz? Me conserte se eu estiver errado. Aí a gente abria a mão em função de um benefício que atingisse todo mundo da mesma forma. Esse é o ponto, por isso que eu falei que é uma pergunta boa de responder, porque eu acho que nós todos temos uma responsabilidade com as pensionistas, não é só quem é mulher não, que também tem pensionista homem. E eu acho que todos nós aqui, os homens e as mulheres, porque eu acho que é uma situação que você, quando está sozinho, eu vi muitas situações dessa, você receber 60%, às vezes 50%, é muito pouco, 60%, quando você está mais precisando de ajuda, né? Então, isso eu queria te contar. Foi boa essa pergunta para eu ter a oportunidade de falar o que aconteceu e o que acontece numa mesa de negociação quando essa proposta está na mesa. Posso assegurar que você provocou um assunto que, estando lá, como deliberativo, mas ainda nesses dias que me restam como conselheiro fiscal, eu vou atrás. Isso é muito caro para nós também. É uma categoria que está esquecida, são os pensionistas. Garanto para você que eu vou atrás. No que me resta de tempo, e se tivermos a felicidade de lá estarmos como deliberativo, vou fazer uma briga incessante por isso. Até porque mudou muito a estrutura da nossa sociedade, tá? Que antigamente você tinha uma família que os seus filhos saíam de casa e iam trabalhar.
Hoje as famílias têm filhos e netos dentro de casa. Isso. Então morre o titular, tá? E esse ônus está ficando. Exatamente. Tá entendendo? Então é impossível hoje a gente, nas associações, a gente vê a situação das pensionistas de endividamento por conta de elas serem provedoras, não só dela, porque não ficou só elas, Dos netos, dos dos netos, dos filhos, e 60% morre o titular, mas ele não leva a conta de luz, da telefone, não leva comida, não leva nada, plano de saúde nem nada. Então isso aí realmente eu acho que agora que está dando a oportunidade da pensionista votar, elas vão perguntar. Com razão. Quem vale meu voto hoje, né? Então eu gostaria assim, que as chapas tivessem uma proposta, né, de estudo para poder rever isso daí. Se você olhar no nosso site, o folder tem só algumas das nossas propostas. A gente tem uma proposta que a gente interessa a isso. Isso aí nunca saiu do nosso radar, porque é um ponto que eu acho relevante. A gente aumenta a nossa despesa, né, numa situação dessa. E eu tive muito contato com pensionistas, principalmente mulher, e eu pego que a maioria é mulher, que, quando está sozinha, sem marido, ela perde meio chão e a despesa até aumenta. Até por conta da dificuldade de fazer uma gestão de filho, neto e da casa, sozinha, né, muitas vezes. Então isso daí realmente é uma questão, um ponto que temos que lutar. Quem está por aí. Não, isso é uma boa, gente. Isso aí, de qualquer forma, eu ia tocar nesse assunto. Eu sabia que havia pergunta, né? Por isso que eu nem toquei, porque eu sabia que havia pergunta. Na Previ é o seguinte, até a criação dos estatutários em 2008, sempre teve pagamento de remuneração variável. Não é de hoje, sempre teve. O que mudou foi que a regra era relativa ao cargo que tinha, que era o cargo do quadro do Banco do Brasil. Quando virou estatutário, mudou essa relação, que aí o cargo, né, você teve verbas empilhadas ali e calculou um outro salário, uma outra remuneração, que nem chama salário, né, uma outra remuneração para pagar os estatutários. Então aí, o que acontece? No conceito aí que a gente usa de RH, a gente usa o conceito de tem participação em lucros, né, que é PLR, e resultados. A Previ é uma empresa sem fins lucrativos, é usado o termo remuneração variável. A PLR é usada no Banco do Brasil e usada quando a empresa não tem fins lucrativos, a gente usa o termo remuneração variável. O bônus é usado nas empresas, algumas usam, algumas não, que seria, algumas usam ILP, que seria assim, incentivo de longo prazo, ILP, incentivo de longo prazo, que são assim, bônus, que no banco o nome era bônus, que seria uma parte desse desempenho que você teve, ser pago através de ações. Quando a gente entrou em 2014, era isso que estava sendo discutido na Previ. Era a remuneração variável de até 6 salários e mais 6 salários, que seria essa que no banco era vinculada às ações do Banco do Brasil. E lá na Previ estava sendo discutido, mas como é que a Previ vai vincular ações? Eu falei, a gente defendeu isso, principalmente nós três, não era para defender ações, não tinha que ter essa parte. A remuneração variável não tem como a gente não ter, porque tem o convênio de cessão, você tem lá firmado com o banco. Mas o bônus não faz sentido, porque o convênio de cessão é de acordo com o quadro do banco, e a gente não tem esse negócio de bônus por ações. Então foi que nas empresas do mercado é usado o ILP, incentivo de longo prazo. Então o que aconteceu? De tanta briga lá, isso aí deu muito estresse, isso aí foram 2 anos praticamente de muito estresse em função disso. Os pagamentos de 2014 do pessoal que tinha saído, de 2013, ficaram retidos por 2 anos, porque a gente não pagou, eu não paguei. Não paguei, ficou suspenso. Porque não tinha decisão, o pessoal mandava pagar, eu falei, não vou pagar. Ficaram 2 anos retidos e foi liberado em 2015, quando saiu uma decisão do Conselho, que seria pago os atrasados, baseado naquela decisão. E foi com voto contrário do Carvalho, mas foi aprovado. Outra questão também, que depois foram criados indicadores, e foram criados indicadores rigorosos para se receber a remuneração variável de até 6 salários. Que seria a questão do caixa líquido que tem que ter para pagar os benefícios, a questão do superávit, a questão do cumprimento da política de investimentos, de 8 indicadores, de 8 que seria renda variável, renda fixa, não sei o quê,
8 de 12. Então teria que cumprir todos esses indicadores que a gente chama gatilho, para você poder entrar no jogo, para ter os outros indicadores para receber até 6 salários. Em 2015, não tinha cumprido esses indicadores, porque a gente tem um déficit, vocês lembram, bem grande. O acumulado foi um absurdo, a gente estava com déficit muito alto. De novo, foi aprovado com voto contrário do Carvalho. Ainda assim pagou. Assim pagou. E eu fui a única diretora que doei os valores da minha remuneração variável, desses 6 salários que foram pagos, ao programa de gestão administrativa. Você não pode assim, não vou receber, pronto, não pode. Você pode doar, o dinheiro é seu, você doa. Mas você não pode dizer que não vai receber, porque existe convênio de cessão, não tem como. A Previ tem que pagar. Então, você pode doar. Eu doei para o programa administrativo que reverteu para a Previ. Pronto. Então tá lá, pagando a despesa da Previ. Foi o que eu fiz. Eu fui a única diretora que fez isso. Como é que isso entra no PGA? Você faz um crédito e a Previ me deu um recibo daquele crédito que eu fiz. Contribuição de natureza extraordinária. Isso. Isso aí eu fiz um depósito na conta do PGA. Em cima disso? Não, porque remuneração variável, PLR não tem. Não tem taxação? Já vem líquido, né? Lógico, eu paguei. Vem líquido. Não, eu paguei sim. É lógico que eu acreditei o líquido. Né? Também não era justo eu pagar o imposto de renda, né, de um valor que eu não estava recebendo. Eu doei a parte líquida da remuneração variável, toda ela. Eu tenho um comprovante. Eu lembro que nessa época, eu não achei o comprovante, eu tenho o recibo da Previ, mas o recibo da Previ eu não posso disponibilizar porque é o recibo da Previ. Quem tem isso é a Leopoldina, que eu lembro que eu passei o meu comprovante do banco para a Leopoldina, eu não estou achando onde ele está, mas eu lembro que eu passei para ela, eu mostrei para ela e passei para ela. Só que eu não achei, até vou ver, mas ela está meio adoentada e tudo, eu não quis pedir isso a ela. Mas esse comprovante que é o meu, eu mostraria para vocês de uma boa. Agora o da Previ, eu já não, é complicado eu disponibilizar isso, que é um documento da Previ interno. Você retornou o programa de gestão administrativa. O próximo inscrito. Desculpa, Isa, é só um esclarecimento, gente, porque não é falar por falar. O Estatuto, em seu artigo 55, ele determina que os indicados do banco necessariamente têm que ser batidos. Temos 2 lutas importantíssimas. Uma, redefinir o modo de governança e com todos respeito à nova geração para empoderar, inclusive pelos indicados, o Previ Futuro. Nós tomamos o cuidado de trazermos, inclusive, o Emanuel, diretor de planejamento, e antes que digam que ele é muito novo para ser diretor de planejamento, ele é o executivo da Digov, 40, parece o Clark Kent, né? Tem 42 anos, está completando 43, mas ele gere uma carteira no banco de 40 bilhões de reais, relativa a uma das operações mais complexas que existe. Créditos ao Tesouro Nacional, aos estados e municípios. O Emanuel foi quem coordenou toda a reestruturação da dívida pública, quando teve aquela arrumação lá no Congresso. Ele coordenou esse projeto, criando estruturas financeiras adequadas, e só mexeu com a bagatela de 100 bilhões de reais, estruturando as chamadas operações de RPPS. Antes que perguntem, eu já respondo. Ele tem qualificações, ele está certificado, ele está aprovado pela UNIMA, CPA 20, e está, mais importante ainda, com seu certificado em dia, né? Porque ia vencer dia 31 de março, antes disso ele fez a renovação, então está habilitado e qualificado. Nasser é o próximo a perguntar. Não, é um pouquinho. Não, é Forquinho, desculpa. Na minha pergunta. Essa é boa pergunta. Você já me fachou, né? Não, mas é pergunta prática bem objetiva aqui. Cecília e Williams,
A divulgação, a informação, ela já foi disponibilizada em 2015, ela era colocada no site da Previ e ela teve essa divulgação, exceto o que era confidencial, né, e outras coisas mais por lei, mas ela teve a sua publicação descontinuada. Por que foi suspenso isso? Divulgação de quê? Das atas das reuniões e tudo. Isso aí foi uma demanda do Carvalho. Houve sim, você tem razão. Para descontinuar? Não reduzir outras coisas que envolvem outras diretorias, eu não conseguiria fazer isso. Eu não conseguiria ter apoio nem para desenvolver o trabalho que eu desenvolvi na minha área de TI, que a gente reformulou tudo. Então tem certas coisas que eu falo para você, de gestão, que a gente consegue. O banco tem a parte da gestão, de melhoria de processos, tudo, a gente tem o apoio do banco. Então isso aí não é problema. Agora, quando entra em outras questões, como algumas situações de investimentos, algumas situações de teto de benefício, remuneração variável, outras questões mais polêmicas, aí entra a dificuldade de você negociar e de você conseguir avançar em alguma coisa por consenso. Mas aí entra, justamente por a gente não ter nenhuma ligação político-partidária, nenhum interesse que não seja defender os associados, que o patrocinador não está defendendo, ele tem a defesa dele. Então, isso é a nossa defesa. Tá? Só para complementar, Nácia, a FIDEF, agora, que é a associação, é um exemplo de tentativa de bloqueio da ingerência política, por exemplo. É a nossa cara que vai ser dada por meio da associação para ir para o confronto. E um confronto, inclusive, no Congresso. E, por outro lado, com o maior respeito, quero, inclusive, deixar o registro ali que o doutor Rui Brito chegou hoje, quero registrar aqui que hoje de manhã ele pediu desculpas pessoais pelo nosso debate de ontem, quero registrar também que eu tenho o maior apreço, a maior consideração e o maior respeito pelo doutor Rui Brito, e aproveito para dizer que outra forma de evitar a ingerência política é fazer o que se fez lá na APBB, que o doutor Rui Brito era o presidente, de ir lá usar o Ministério Público para poder buscar os nossos direitos, inclusive para evitar que o passivo recaia sobre nós mesmos. E olha, vou dizer para vocês que o assunto do teto não está morto. E nós fizemos 28 laudas, e há que dar justiça ao Odali, que naquela época ele era o presidente do Conselho Fiscal e me deixou trabalhar. Nós fizemos 28 laudas mostrando que a Previc claudicou, que a Previc prevaricou quando ela tirou o TAC onde ela apontava irregularidade no teto. Essas 28 páginas, elas estão na mão correta, e agora, como nós colocamos o auditor do TCU, o autopatrocinado na nossa chapa, vai ter ainda mais mão correta. Mas nós não vamos combater o banco nisso não. Nós vamos combater a Previc e vamos exigir que ela refaça a justiça. Guadalupe, você é a última, em seguida nós vamos dar uns minutos para eles se despedirem. Meu questionamento é a respeito dos estatutários. Não vou entrar no mérito da questão, porque todo mundo sabe o que aconteceu com os diretores do banco, tiveram que sair do banco, pedir demissão e entrar no regime estatutário. Só que, uma vez que ele saiu, ele demitiu-se do banco, ele não pode mais ser sócio da Previ. No entanto, ele entra para a Previ e passa a ser uma pessoa a defender os interesses do banco e do governo. Ele está falando aí em gerência política, citou a Previ, como também tem gerência da área econômica do banco. Agora, é legal isso? Não entendeu, Cecília? Não, entendi. Você está questionando a questão da legalidade da Previc. Não é da Previc, não, é do estatutário. Do Eu só citei a Previc. O que acontece? O estatutário, ele foi também, assim, cumpra-se. Veio do banco, como a gente tem essa equiparação, assim por dizer, dos executivos do banco, veio uma ordem assim, cumpra-se. Pois é, mas cumpra-se. Para ser sócio da Previ, tem que ser filiado ao banco. Uma vez que ele saiu, será que ele está contribuindo com a parte dele e a do banco para poder fazer benefício, fazer justo? Contribui em cima daquele, porque aquilo ali virou salário de participação. Pois é, mas isso é comprovado ou é só em tese? Não, isso
isso é todo mundo. Isso aí para todo mundo vale a mesma regra. Para todos os associados. Isso aí entra como salário de participação. Essa é a grande questão, Guadalupe. O que acontece? É que o pessoal reclama muito. Poxa, foi empilhado verbas que nos demais não foram. Então vamos supor, os estatutários têm direito ao cálculo de um benefício em cima de algumas verbas que os outros não tiveram. E eu lembro que a discussão na época que tinha lá dos diretores do banco falava assim, não, mas também se isso aí for aprovado, quem vai entrar na justiça contra o benefício sou eu. Isso os diretores do banco falavam na época lá, o Nery e companhia. Então, quer dizer, assim, o teto de benefício que tinha sido aprovado, isso seria a solução, que era o maior salário do Banco do Brasil. Esse era a solução. Que foi tudo aprovado, ele foi aprovado e aí a própria Previc mandou... ele foi aprovado inclusive pela Previc, na hora de implantar... o dinheiro, mas na hora de implantar, o Banco do Brasil, foi na época que entrou o Bendini, ele voltou atrás e mandou suspender, foi isso que aconteceu. A questão daquele teto, que é isso que a gente é coerente, e que o Carvalho tem apanhado aí nas redes por conta disso, a gente manteve coerência com o que foi aprovado, que foi aprovado inclusive pelo órgão regulador. Como é que pode? Aí se o órgão regulador que volta atrás e não cumpre, não faz cumprir, aqui que a gente vai recorrer ao bispo? Esse é o ponto, Guadalupe. Exatamente esse. O Brito quer fazer a entrega de um documento que tem feito isso para todas as chapas, tá? O Rui, você trouxe o documento, Rui? Não, é sobre o 81. Deixa eu aproveitar só esse silêncio aqui, deixa eu fazer uma pergunta, você que está na Previ. Foi questionado um colega nosso que fez uma pergunta, por que a Previ não divulga nos relatórios e balanço dela a questão dos óbitos ocorridos durante o ano? Mas divulgar quem morreu? Não é quem morreu, é a quantidade, porque é porque nós estamos terminando, então vai ficar para depois. Isso aí não tem o menor problema. Isso aí tem um relatório atuarial que inclusive a diretoria de seguridade passa anualmente e ali aparece quantas pessoas faleceram. Isso aí não teria nenhum problema, viu? Pois para você ter uma ideia, né? Porque são, dependendo de idades, por exemplo, é feito um cálculo para você no seu na reserva, até quanto tempo você vai, o aposentado vai receber. Porque quando se encerra esse compromisso, a provisão fica na Previ. Né? A provisão disso fica na Previ. Então, isso é apartado que a gente tinha dado aí. Isso, nas demonstrações contábeis, o William está falando aqui, tem a parte atuarial que tem isso. Só que você tem que ler tudo, né? Para você saber lá onde está. Lá tem quantos faleceram, Você chama relatório de hipóteses e premissas atuariais, mas é muito grosseiro a ideia que você deu de sintetizar. Eu notei aqui, uma parte de evolução do quadro associado com nota explicativa. Isso é da minha área, deixa eu fazer só uma coisa. Eu queria fazer um adendo aqui. Um adendo. É só em cima da pergunta, se me permite, em cima da pergunta da Guadalupe. Tá. Rui, peraí só um pouquinho. Ele pediu um tempo para Guadalupe. Se eu não entendi, Daniel, se eu entendi. Peraí, Rui, só um pouquinho. Pode ser. Não, pode complementar lá. Se eu entendi a pergunta dela, era no sentido de que quando o banco transformou os funcionários em estatutários, isso fez com que eles rescindissem o contrato com o Banco do Brasil. Eles deixaram de ser funcionários do Banco do Brasil. É um contrato suspenso. Suspenso. Que você pode voltar. Não, aí tem uma diferença. Eu entendi que eles rescindiram o contrato com o banco. Isso não é isso. É como se fosse uma licença, né? Porque suspenso é outra coisa. Porque uma vez rescindido, eles deixaram de ser funcionários. Ah, não, aí sim. Não, deixaram de ser funcionários. suspenso. Eles podem ser indicados para trabalhar na Previ, e o aposentado não pode ser indicado. Não me parece que isso esteja correto. Pois mas aí, o funcionário do banco pode indicar. Não,
permite. Sim, eu sei. Mas se eles tivessem rescindido o contrato, por que aí pode? Se é suspensão de contrato de trabalho, eu não sou advogado, aí é diferente. Mas é por causa do estatuto. Pode haver, inclusive, a destituição de um vice-presidente ou de um diretor e ele cai e volta a ser funcionário. Esse já aconteceu. Eu digo assim, ou pode inclusive acontecer o caso, que na prática já ocorreu, do camarada ficar estatutário, ser destituído e voltar para o quadro de carreira. Aí se ele fica lá pendurado ou não, arrastando corrente, como já aconteceu, se é suspensão. É a suspensão. Mas de qualquer forma, Guadalupe, é fantástico. Como disse, nós fizemos 28 laudas discutindo com a Previc, e o caminho que nós estamos antevendo, que nós já descobrimos o caminho das pedras, é via Ministério Público e TCU buscar a reparação do dano por prevaricação da Previc, atacar por aí, como foi feito no ACP sobre a CGP 26. Pode fazer sua... Boa tarde, William. Querido, a gente até nos bastidores já tinha comentado, e eu iria te fazer essa pergunta. Tem algum estudo com relação à questão do empréstimo simples, no qual o idoso, vamos dizer, o que tem aí mais de 80 anos, tem um teto de 36 prestações. Estão reclamando, já chegou até nós lá na Pago Goiás, essa reclamação, tá, de que eles estão sendo considerados, né, tratamento diferenciado, tá? Inclusive alegando o código do idoso aí, 80 anos, né? Ou seja, estão sendo discriminados pelo fato de que, a partir de 80 anos, só pode pegar o empréstimo simples com 36 prestações. Eu gostaria que você desse para nós aí como seria, é difícil, vai estudar ou vai manter como está, como está a proposta? Você fez a pergunta na hora certa, porque a Cecília manifestou que o risco, né, aumenta muito com a idade. E, além de tudo, a lógica, né, dos responsáveis por isso lá é de que o empréstimo simples estaria virando um pecúlio que fica guardado lá. Como ela está na hora, né, está chegando mais perto da hora de ir para o céu, e aí ele toma o empréstimo, e isso aí fica para alguém, que alguém até falou da viuvinha de 18 anos, né? Não é assim na Previ, é bom que a gente fique calmo, que não tem um número elevado, está sob controle, mas virou uma espécie de um pecúlio lá, e isso aumenta o risco para o mútuo, gente, porque é nosso, o dinheiro é nosso, apesar de a CAPEC cobrir, mas a CAPEC ela tem o cálculo atuarial extremamente ajustado. Por quê? Porque diminuiu a quantidade de novos entrantes, então a CAPEC não capta com a velocidade que captava no passado, quando nós todos entrávamos, era a CAPEC junto. Então tem esse risco, é grande, né? Mas a Cecília votou adversamente com a mudança e gostaria que ela falasse. Olha, a minha briga foi porque eu brigava, porque eu falava assim, pô, a gente põe tanto dinheiro em Sauípe, né? Quando é que é para os associados, aí o negócio não é difícil, não pode, né? Tem essa história, né? E a diferença é muito pequena. E o meu voto contrário foi em função disso, porque a gente faz um acompanhamento. Então você pode, à medida que você vê que está trazendo um risco para o fundo administrativo, você tem como ajustar isso daí. Então eu entendi que não, eu entendo, continuo entendendo, que não precisa se fazer ajuste radical a ponto de a pessoa não conseguir nem pegar um empréstimo simples que resolve muito a nossa vida em função disso. Então, isso aí, infelizmente... Peraí. Nós estamos avançando muito nos horários já, e o Rui tem um documento para entregar, porque senão nós prejudicamos a cabeça. Bom, eu não assisti a exposição dos colegas da chapa 4, mas eu tinha preparado um documento no qual eu faço uma análise dos fatos que ocorreram na Previ
a partir da data da estatização do sistema complementar com a Lei 6435. E são fatos que qualquer administração eleita para a Previ terá que ser considerada, porque ainda estão presentes e as suas consequências repercutem em qualquer tipo de administração que seja da Previ. Eu entendo que uma chapa para ser eleita precisa assumir compromissos claros. E me pareceu, no primeiro momento, que o simples debate aqui com as demais chapas não significaria assumir nenhum tipo de compromisso. E o que eu quero é que eu estou escrevendo para todas as chapas concorrentes, pedindo que me respondam, porque a resposta será aceita, qualquer que seja ela, se for positiva, de acordo com o ponto de vista aqui expresso. Se for contrário ao ponto de vista aqui expresso, significará também um compromisso que a chapa eleita deverá cumprir e honrar ao longo do seu mandato. Isso produz muito mais efeito do que o seu debate aqui sem nenhuma consequência, sem nenhum efeito, porque depois a chapa eleita pode descumprir, uma vez que ele não representa compromisso assumido. Eu encaminho para os colegas. Eu encaminho para os colegas pedindo que respondam depois. Alguns fatos eu poderia dar uma explicação rapidamente para mostrar como é que repercute agora. Um fato é a proibição inconstitucional da nomeação de aposentados para a diretoria da Previ. Isso repercute ainda hoje e tem as suas consequências. Eu mesmo tenho comentado porque elas estão devidamente comentadas aí nesse documento. Essa discriminação fere o artigo 19 da Constituição Federal. Uma outra coisa que eu coloco aqui é a questão que na Previ se dá a interpretação do que seja regime financeiro de capitalização. O regime financeiro de capitalização foi instituído no Brasil à época dos antigos institutos de previdência social, e por esse regime o segurado enquanto ativo contribui com um plus a mais para formar a reserva garantidora do seu benefício. Quando ele se aposenta, a sua reserva já está formada e por esse motivo ele deixa de contribuir. E a Previ até agora, por motivos ainda não suficientemente claros e bem aceitáveis, ela cobra a contribuição dos aposentados. Não poderia cobrar. Então é preciso que se saiba como é que a Previ forma as reservas garantidoras para deixar de cobrar a contribuição dos aposentados. Tudo isso aqui está expresso nesse documento, os colegas não precisam responder agora. Mas eu solicito que respondam claramente e não precisa ser pela aceitação do que aqui está expresso. Mas pode ser até para contrariar o que aqui é expresso, porque significará o compromisso da chapa a ser cumprido ao longo do seu mandato. Eu quero encaminhar aqui para os colegas. Posso só fazer duas observações, Cisa? Está muito atrasado? Pode fazer. Rui, teus questionamentos são muito bons. Eu não sei se você lembra lá atrás, a gente chegou a discutir a questão da isenção da contribuição para os aposentados na discussão do superávit. E aí, isso também estava na negociação, né, Isa, na primeira, lembra disso? E aí foi a proposta que foi negociada, foi a redução da contribuição para todos, e não só a extinção para os aposentados. Mais uma vez, isso aí entra na discussão do superávit, porque você muda, né, você tem um custo ali, e para você ter condições para arcar com aquele custo, você tem que ter a discussão do superávit lá, a reserva especial. Isso daí já teve na mesa, que eu lembro disso nas primeiras negociações que eu participei. Qualquer explicação que seja dada, será que o presidente vai esclarecer o assunto. Isso. Mas, até agora, eu diria que o cálculo atuarial da Previ para fixar a garantia do pagamento da aposentadoria tem sido feito de uma forma que é insatisfatória, não esclarece absolutamente nada. Não quero saber, eu acho que todos os associados têm interesse em saber isso, como é que a Previ se comporta para efetuar essa reserva. Em vez de ter, pela lógica do princípio de acumulação, que deve ser o regime de capital de cobertura, Isso. que é capitalizável para o benefício de prestação continuada de longo prazo e de repartição para o benefício de curto prazo. Isso foi adotado no Brasil à época que a aposentadoria era concedida aos 30 anos
A Previ copiou isso, porque concede a aposentadoria integral aos 30 anos de contribuição. O associado contribui enquanto ativo com 30 avos para formar a sua reserva garantidora. Se ele se aposenta com 25 anos, ele recebe um benefício que corresponde a 25, 30 avos. Se ele se aposenta aos 30 anos, ele recebe o benefício integral. Pelo regulamento do plano, a partir de 24 de dezembro, se ele contribui acima de 30 anos, todas as contribuições por ele retidas são valorizadas e consideradas para efeito da apuração do complemento Previ, que é feito pelo salário real de benefício, e é aumentado a partir da 30ª e 60ª em 9% a cada grupo de 12 meses. E também pela parcela Previ, que hoje já é a parcela Previ proporcional e a parcela Previ integral, né? Mas juridicamente todos os associados aposentados, seja com aposentadoria proporcional, seja com aposentadoria integral, ele tem direito à percepção do benefício na proporção em que ela é indicada por cada um dos estatutos da Previ. E o caso do benefício renda certa, que eu não quero encaminhar porque já foi objeto de discussão, me tem que encaminhar este aqui, a Previ concedeu o benefício renda certa a associados que dela não têm direito, né? Então, isso é preciso explicar por que motivo foi que a Previ concedeu a esses associados tal benefício. Porque o único estatuto da Previ que autoriza para o associado não fundador o pagamento do benefício calculado sobre o máximo de 360 contribuições é o Estatuto de 1980. Como a Previ aplica na aposentadoria, não o estatuto da data da admissão, que seria correto, porque é esse o princípio esqueci agora a expressão, desculpa. É esse o princípio que se cobra do associado. E está expresso no Estatuto. No Estatuto de 1980, o associado não fundador pode contribuir até o máximo de 360 contribuições, se excepcionalmente verter mais de 360 contribuições e se também for aposentado na vigência do Estatuto de 1980, porque a Previ aplica o Estatuto da data da aposentadoria e não o Estatuto da data da adesão do associado, que é o ato jurídico perfeito, que deveria ser respeitado integralmente e não é respeitado pela Previ e pelo Banco do Brasil. A Previ, porque a cada estatuto que modifica, há um desrespeito ao ato jurídico perfeito. Por quê? Porque o ato jurídico perfeito é considerado de forma constitucional, ele está protegido contra qualquer modificação posterior pelo inciso 36 da Constituição Federal, do artigo 5º da Constituição Federal e pelo artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil. Isso não é considerado pelo Banco do Brasil, mas então, em todo caso, a Previ deveria respeitar pelo menos o estatuto. E o único estatuto que prevê a concessão do benefício, que admite a concessão do benefício renda certa, é o Estatuto de 1980. A Previ deu esse benefício sem considerar absolutamente nada e estendeu esse benefício a quem foi aposentado na vigência do regulamento aprovado em 24 de dezembro de 1997, e esse associado não tem nenhum direito, nem pelo estatuto, nem por nada, nem pela lógica, nem pelo bom senso, nem pela seriedade, mas a Previ concedeu a ele esse benefício. Consequentemente, pode-se afirmar que a Previ não levou em consideração absolutamente nada para conceder esse benefício, ele foi concedido no tapa. Então, é preciso que seja esclarecido isso. Eu peço a vocês, porque estou encaminhando esse documento a todas as chapas concorrentes, para que vocês não precisem perder tempo para responder agora. Podem responder depois. Eu tenho certeza que o que está acontecendo na Previ, desde a estatização do sistema, repercute até os dias de hoje no comportamento de qualquer